Entre 1500 e 1880, 5 milhões de negros foram trazidos para o Brasil. Coisas, pessoas, escravos da cana-de-açúcar, do pau-brasil, do ouro, do gado, do cacau, da borracha. Onde houve escravidão, surgiram quilombos, resistência e luta pela liberdade. Hoje, mais de 3.000 comunidades reivindicam seus direitos quilombolas. Territórios negros, identidades brasileiras. No sul do Brasil houve escravidão, opressão, luta. Nas fazendas de gado, no caminho das tropas, na Guerra do Paraguai, nas cidades do litoral existiram quilombos. Excluídos pela cor, pela raça, pelo jeito. Insistem, vivem. Cultura, identidade, territórios. Lutam com a força dos antigos, permanecem, insistem, existem. Aldeia, Campina dos Poli, Fortunato, Invernada dos Negros, São Roque, Valongo. A origem dos quilombos. A escravidão dos negros no Brasil começou no início do século XV, durante o governo de Mendes Sá. Por mais de 300 anos, os escravos trabalharam nas lavouras brasileiras. Os primeiros escravos que conseguiram fugir das fazendas fundaram os quilombos. O quilombo é o nome dado aos locais e comunidades de refúgio dos escravos fugidos de engenho e fazendas durante o período colonial e também do período imperial. A existência de um quilombo nas proximidades das fazendas estimulava fugas na região, já que os escravos tinham para onde ir e a chance de sobrevivência era maior. Os quilombos foi a forma de resistência negra mais combatida pelos senhores e pela coroa portuguesa, que não economizaram recursos para a repressão. Vamos falar agora do Quilombo dos Palmares. No final do século XVI, um grupo de escravos fugiu para a Serra da Barriga, no interior do atual estado de Alagoas. Deu início ao Quilombo dos Palmares, um dos maiores símbolos de resistência à escravidão. Palmares era formado por um conjunto de mocambos, ou seja, aldeias, organizados de acordo com a nacionalidade dos escravos. A estrutura obedecia a um padrão que tinha na África. O poder era exercido pelo rei do Mocambo do Macaco. Pessoal, o Mocambo do Macaco era a maior aldeia do Quilombo dos Palmares e possuía aproximadamente 1.500 casas. Além de escravos fugidos, brancos pobres e indígenas também viviam no quilombo. Os quilombolas plantavam, pescavam, caçavam e criavam animais. A produção artesanal com artigos feitos de ferro e madeira eram vendidos nas comunidades vizinhas. Nelas, havia informantes que alertavam sobre expedições das tropas portuguesas. O crescimento de Palmares e a atração que exercia sobre os escravos da região incomodava a elite colonial, que tinha a prioridade de destruí-la. Os ataques aos quilombos dos Palmares começou em 1654 e durou até 1695 e foi uma das mais violentas repressões militares da história brasileira. Em 1678, o rei de Palmares, Ganga Zumba, propôs um acordo de paz com a coroa, garantindo que os quilombolas deporiam as armas em troca de terras e liberdade para os que nasceram no quilombo. Zumbi, o chefe de um dos mocambos e sobrinho do rei, não concordou com a decisão e, seguido por um grupo, decidiu manter a resistência. Em 1692, depois de forte resistência de Zumbi e seu grupo, os senhores de engenho contrataram os serviços do sertanista Domingos Jorges Velho. Em 1694, depois de um ataque frustrado, o bandeirante Domingos Jorge volta à Serra da Barriga com um enorme grupo de combatentes e apoiado por 6 canhões. O Mocambo do Macaco foi destruído, as casas incendiadas e os guerreiros negros foram degolados. Zumbi conseguiu fugir, mas foi capturado e morto no ano seguinte, em 1695. A sua cabeça foi exposta em Recife para servir de exemplo.